Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Hoje a gente vai continuar o estudo de evangelização, mas antes, vamos naqueles segundinhos para agradecer a Deus, mentalizar em Jesus, pedir para que eles nos permitam ter um bom estudo, para que a gente entenda bem os ensinamentos trazidos pela espiritualidade, que a gente possa aplicá-los no nosso dia a dia e assim continuar a nossa caminhada evolutiva. Vamos lá? Hoje a gente vai continuar o estudo do Livro dos Espíritos. Vamos iniciar o capítulo 9, que fala sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal. Ou seja, como é que os espíritos desencarnados influenciam no nosso mundo que a gente conhece. Aí a primeira pergunta é se os espíritos conseguem ver aquilo que a gente faz. E a espiritualidade, amiga ali auxiliando, respondeu que eles podem sim, já que eles estão constantemente ao nosso redor. Mas eles só veem aquilo que eles dirigem a atenção, aquilo que interessa a eles, porque o que não interessa eles não ficam se ocupando muito. É tipo a gente, né? Às vezes na escola, isso acontecia muito comigo. Eu prestava muita atenção naquelas matérias que eu tinha mais interesse. Mas nas outras que eu não gostava, já viajava, não fazia a menor ideia do que estava acontecendo. E a segunda pergunta do capítulo é se os espíritos podem conhecer nossos mais secretos pensamentos? E a resposta é sim. Frequentemente conhecem até aquilo que você deseja esconder de você mesmo. Nem atos, nem pensamentos lhe podem ser dissimulados. Então, eu acho isso importante a gente destacar, porque isso meio que complementa o que a resposta anterior. Os espíritos, eles só se atraem, eles só se ligam, prestam atenção naquilo que interessa a eles. E isso não é só com os nossos atos que eles conseguem enxergar, mas também com os nossos pensamentos que eles conseguem compreender. Então, se a gente tem atos e pensamentos positivos, voltados para o bem, os espíritos voltados para o bem vão, vai ter maior quantidade prestando atenção naquilo que a gente está fazendo. Mas se a gente tem pensamentos e atos que se afinizam com os pensamentos, atos e interesses dos espíritos que não são tão evoluídos, que ainda estão naquela faixa vibratória mais negativa, a gente vai atrair muito mais a atenção deles, né? É óbvio que mesmo a gente tentando manter os nossos pensamentos positivos, às vezes a gente cai numa faixa vibratória ou atrai algum espírito negativo, mas isso é uma frequência muito menor se a gente consegue manter ali o nosso pensamento voltado para os ensinamentos de Cristo, né? E será que esses espíritos desencarnados, a quem a gente chama a atenção, eles influenciam nos nossos pensamentos e nas nossas ações? Sim, eles influenciam. Eles estão à nossa volta. E de acordo com o que a gente tem dentro da gente, com o que a gente cultiva de pensamento e comportamento, a gente atrai espíritos que são parecidos com a gente. E se a gente tiver pensamentos negativos, a gente vai atrair a influência de espíritos mais voltados para o mal. E isso normalmente não acaba muito bem. Por quê? Porque se eles têm o poder, né? O potencial de influenciar os nossos pensamentos. Então a gente já está ali naquela faixa negativa. Ai, que droga, que saco, que vida, gente chata, irritante, tarará. E aí aquele espírito vai alimentando aqueles pensamentos negativos. Até o momento que a gente tem um ato que não é legal. A gente tem um ato que a gente não consegue voltar atrás, alguma coisa grave, e aí a gente fica com vergonha, e a gente tem que aceitar as consequências daquilo que a gente fez, né? E
não são poucos os pensamentos, né, que são influenciados por espíritos. Muitas vezes, a maioria dos nossos pensamentos no dia, né, como os espíritos explicam aí na resposta da questão 460, a nossa alma, que é o espírito encarnado, é um espírito que pensa, é um ser pensante. Então, não dá para a gente ignorar a influência dos outros espíritos, porque a gente não tem a abrangência que eles têm, porque nós estamos encarnados, presos nesse corpo material. Mas a gente não deixa de ter o potencial. Nós somos antenas, todos nós. E a gente capta. E assim como determinadas antenas, determinados satélites, a gente capta aquilo que a gente está ali programado para captar. Então, se a gente está programado para pensamento negativo, falar mal dos outros, fazer fofoca, invejar e ficar no ócio, a gente vai atrair espíritos que estão nessa faixa vibratória. Mas se a gente está cultivando o bem, se a gente se propõe a fazer coisas, a caridade, se a gente tenta compreender o outro, por mais que às vezes seja muito difícil, às vezes vem um pensamento negativo, né? Mas a gente fala, não, se a pessoa está passando por um momento difícil, uma dificuldade, a gente vai atrair espíritos que estejam em afinidade com isso e vão ser espíritos que vão nos aconselhar de forma melhor, de forma mais positiva e vão auxiliar a nossa evolução, que é isso que a gente quer, né? A gente não quer ficar preso nos planetas que estão aí espiando, que a gente está sempre respondendo pelos nossos atos negativos, que a gente encarna e está sempre se comprometendo mais com as coisas que a gente faz de ruim. A gente quer alcançar os planetas bons, né? A gente quer encontrar aquilo que Jesus nos mostrou que a gente pode ter, que é a felicidade. E aí, sabendo que os espíritos influenciam nossos pensamentos, nossos comportamentos, a gente fica assim, cara, mas será que eu consigo distinguir o que sou eu e o que não sou eu? Acho que não, né? É bem difícil e tem até uma resposta no Livro dos Espíritos, que é a resposta ao questionamento 461, que fala isso, que é difícil e às vezes é nem bom a gente saber. Mas eu tinha uma tia que me falava exatamente essa questão 463. Ela falava assim, o seu primeiro pensamento é o seu gênio bom. E o segundo pensamento é o seu gênio mal. Aí eu ficava assim, gente, mas eu pensei primeiro nisso, então eu acho que eu tenho que fazer isso. E às vezes não dava certo, né? Porque às vezes o nosso primeiro impulso nem sempre é muito positivo. E é isso que os espíritos falam ali na resposta. Ele fala, seu primeiro impulso pode ser bom ou mal, conforme a natureza do seu espírito, conforme a sua natureza. É sempre bom naquele que escuta as boas inspirações. Então, se a gente, como eu já disse, está cultivando pensamentos positivos, comportamentos bons, tentando ali seguir o caminho que Jesus nos mostrou, e a gente escuta conselhos bons e cultiva isso, é mais fácil que o nosso primeiro impulso seja positivo. Mas isso também não quer dizer que é uma regra. Então, como é que a gente faz para distinguir quando o impulso é bom e quando é ruim? Aí eu lembrei de uma prece que tem no Evangelho segundo o Espiritismo. E eu achei que era bom trazer para vocês. Então, essa prece aí. Não sei se vocês sabem, mas o Evangelho segundo o Espiritismo tem lá no final um capítulo que fala só sobre preces. Fala um pouco sobre o Pai Nosso e depois dá um monte de um monte de prece para várias situações. E uma delas é uma prece para pedir um conselho. Eu não trouxe a prece em si aí, mas eu trouxe as regrinhas que os espíritos nos trazem para quando a gente precisa tomar uma decisão, quando a gente precisa de um conselho. E eu adoro essa prece. A primeira vez que eu a vi, eu achei ela incrível, porque às vezes a gente está na dúvida de uma coisa e nem sempre a gente consegue falar com as pessoas sobre aquilo.
e às vezes a gente fala e recebe conselhos muito nada a ver. E aí, o que os espíritos nos trazem nessa prece para pedir um conselho? Vamos lá, você tem uma coisa para decidir. Em primeiro lugar, você pensa: aquilo que eu tenho que decidir em fazer pode causar qualquer prejuízo a alguém? Será que o que eu quero falar para alguém, será que o que eu quero fazer, a atitude que eu quero tomar, pode causar algum mal? Se pode causar algum mal, a gente não deve fazer, né? E aí vem a segunda pergunta. Pode ser proveitoso para alguém o que eu quero fazer, o que eu quero falar? Alguém pode se beneficiar com isso? Se não, será que é bom a gente fazer? Então, assim, a gente pode prejudicar alguém e não vai trazer nenhum benefício para outra pessoa. E terceiro, se fizessem comigo o que eu quero fazer, eu ia gostar? Eu acho que essa prece para pedir um conselho, ela serve para quando a gente precisa distinguir se o nosso impulso, se o nosso pensamento é bom ou ruim. Independente se ele é gerado pela gente mesmo ou por uma influência de um espírito desencarnado. Nosso pensamento pode causar, nosso pensamento ou comportamento pode gerar mal a alguém? Inclusive a gente mesmo, se eu ficar pensando negativo. Isso que eu estou fazendo ou pensando traz benefício para alguém, inclusive para mim mesmo? Será que isso não vai atrapalhar meu caminho evolutivo? E se esses pensamentos que eu estou tendo, esses comportamentos que eu estou tendo, fossem direcionados para mim, fossem de outra pessoa para mim, eu ia gostar? Então, para a gente saber se o nosso impulso ou se aquele pensamento é bom ou ruim, digamos que se ele vem de um espírito bom ou de um espírito negativo, se pergunta essas três coisas. Descobre o que esses pensamentos querem dizer e o que eles vão influenciar na sua vida. E é assim que a gente consegue distinguir e traçar aí um limite. Porque quando a gente consegue compreender, a gente consegue falar: opa, não, obrigada, não quero isso para mim. Mas quando a gente não consegue ainda entender, é mais difícil. Então eu achei que valia a pena trazer para vocês esse trechinho do Evangelho, mesmo sendo um estudo do Livro dos Espíritos, porque eu queria também que vocês compreendessem que os livros, eles se entrelaçam. É uma doutrina única. E ela tem livros diferentes que trazem mensagens de formas diferentes, mas elas se encontram. Porque é uma doutrina que precisa fazer sentido. Não dá para no Evangelho falar uma coisa e no Livro dos Espíritos outra e no Livro dos Médiuns outra. São ensinamentos que se complementam, né? Então, para finalizar, a gente já sabendo que os espíritos, inclusive nós, somos antenas e a gente capta aquilo que interessa para a gente. Que os espíritos desencarnados têm influência nos nossos atos e pensamentos. Que a gente pode distinguir quando a gente está sob uma influência de pensamentos negativos ou não, de acordo com o resultado que eles podem causar, de acordo com as consequências deles. Como é que a gente faz para neutralizar a influência dos espíritos negativos, dos maus espíritos? E aí o Livro dos Espíritos é simples. Fazendo bem e colocando toda a nossa confiança em Deus. Fazendo bem e colocando toda a nossa confiança em Deus. E aí a gente volta lá no Evangelho. O que Jesus, quando estava encarnado neste planeta, falou para os discípulos?
Qual é a regra maior e que resume todas as leis de Deus? Ame a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. E o que é isso, amor? Fazer o bem. E o que é amar a Deus? Confiar nele. Porque ele ama a gente sabe que ele ama. Então a gente tem que confiar no que ele colocou na nossa vida. Se a gente fizer isso, a gente vai afastar a influência dos maus espíritos. É difícil, porque é um exercício diário, mas a gente consegue. E aí a gente tem que trabalhar isso na gente. Trabalhar essa sensação de que, cara, a gente é injustiçado por alguém, por que outra pessoa tem mais, por quê? E a pessoa é esquisita, eu quero rir dela, ou eu quero falar mal de alguém pra me enturmar. Eu vi uma pessoa passando necessidade e podia ajudar e não ajudei. São coisinhas, pequenas coisinhas que vão ali machucando a gente. E quando eu falo machucando, machucando de influenciando no nosso dia a dia. Eu acho que essa é a grande lição assim, desse trecho do Evangelho. Como é que a gente identifica, né? O que é um bom e um mau pensamento, independente se ele está vindo de um bom ou mau espírito, independente se ele está vindo da gente ou não. E como a gente neutraliza a atividade negativa dos espíritos negativos. Espero que essa aula possa ter ajudado vocês de alguma forma no dia a dia de vocês. Toda vez que eu estudo para dar essas aulas, o tema pega em mim algum aspecto. Esse não é diferente. Não estou aqui falando porque é super fácil para mim lidar com as pessoas e com os meus pensamentos e com os meus vícios e com as minhas negatividades. Não, é difícil pra caramba. Mas é um exercício diário, a gente tá aí, eu tô tentando. E espero que vocês também. E estamos com muita saudade de vocês e quero muito vê-los presencialmente em breve. Desejo uma excelente semana, que vocês fiquem com Deus e em segurança. Um beijo.